Satanás para todos. Este capítulo é o primeiro que enfoca as estratégias de Satanás e as contra-estratégias das Escrituras para vencer suas táticas enganosas. Estratégias são a ciência de formação e execução de operações militares e os métodos ou planos que levam à vitória. O versículo-chave entra na zona de combate é Romanos 6, versículo 6 e 7. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sermos mais escravos do pecado, porque aquele que morreu está livre do pecado. Satanás organizou métodos com o objetivo de obter vitórias sobre os crentes. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6, versículo 11, que reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. As ciladas de Satanás são suas estratégias de ataque astutas e enganosas. O crente não fica indefeso diante do ataque do inimigo. A Bíblia contém contra-estratégias para vencer todo o poder do inimigo. Ela foi projetada para impedir, derrotar e frustrar suas artimanhas e artifícios. Em 1 João 5, versículo 19, lemos que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Satanás é o príncipe deste mundo e, como príncipe, ele influencia os governos das nações. Ele é descrito como um enganador das nações em Apocalipse 20, versículo 3 e Apocalipse 20, versículo 7. Daniel, capítulo 10, identifica um poder demoníaco sobre a nação de Pérsia, trabalhando para impedir a oração de Daniel. Satanás é como um leão que ruge no mundo. A imagem de um leão rugindo ilustra as táticas de terror aberto que Satanás usa. Mas Satanás também é descrito como um anjo de luz. E se descreve Satanás como sedutor atraente em um tipo de ataque mais sutil e secreto. Portanto, Satanás trabalha tanto de forma aberta quanto secreto no mundo. Satanás se opõe à obra de Deus no mundo. Isso é bastante evidente em sua rebelião e queda do céu. Satanás se opõe à obra de Jesus no mundo. Ele está por trás do espírito anticristo do mundo. Satanás também se opõe à obra do Espírito Santo no mundo. Um dos propósitos do Espírito Santo é guiar homens e mulheres à verdade da palavra de Deus. Satanás tenta impedir que a palavra de Deus influencie o coração e a vida dos homens e das mulheres. Satanás aflige e tenta os crentes do mundo. Satanás engana o mundo por meio de maldade espiritual nos lugares altos. Ele engana por meio de falsas doutrinas, ministros, professores, apóstolos e religiões. Satanás também trava uma guerra contra o crente que estão no mundo, mas não são do mundo. Apocalipse 12 nos permite saber que Satanás acusa e difama os crentes. Ele planta dúvidas na mente dos crentes. Satanás incita a perseguições dos crentes pelo mundo, tenta impedir que o crente preste um serviço cristão eficaz e usa o apelo do mundo para induzir os crentes ao pecado. Ele tenta, por meio da atmosfera, do ambiente e do sistema mundanos ao seu redor. Ele incentiva o amor pelo mundo em seu coração. Satanás guerreia contra a mente, a língua e o espírito, o corpo e as paredes espirituais dos crentes.
Ele ataca por meio da família e dos amigos, das finanças e das circunstâncias. O corpo, a alma e o espírito do homem estão intimadamente relacionados. Por isso, Satanás acessa a alma e o espírito por meio da carne. Essa estratégia é evidente na primeira tentação do homem. Satanás usou os sentidos e desejos carnais para ter acesso à alma e ao espírito da Eva. Se Satanás não consegue cegar sua mente e impedi-lo de aceitar a verdade do Evangelho, então ele tenta mentá-lo na escravidão da carne depois que você recebe o Evangelho. Os desejos carnais guerreiam contra a alma e Satanás usa a carne para afetar a mente. Ele usa a carne para fazer com que você colha corrupção, podridão e perversão em sua vida. Há uma advertência em Efésios 4, versículo 27. Nem dê lugar ao demônio. Essa advertência indica que quando você comete esses pecados carnais, você dá lugar, literalmente, uma reivindicação a Satanás em sua vida. A indulgência voluntária e contínua com os pecados carnais pode resultar em escravidão a Satanás. Um crente nascido de novo não pode ser possuído por Satanás enquanto permanecer um crente verdadeiro. A possessão por Satanás envolve o controle do corpo, da alma, do espírito, da conduta e do pensamento. Mas se o crente continuar a praticar pecados carnais, chegará um momento em que a prática poderá passar de um pecado de carne para um pecado controlado pela atividade satânica e demoníaca. Satanás usa o mundo com suas ilusões, encantos, filosofias e sistemas ímpios para obter acesso à carne. Em seguida, ele tenta fazer como que você se adapte ao mundo e não a Deus. Mas aqui estão algumas contra-estratégias poderosas das Escrituras para vencer essas forças. O versículo 1 e 2 de Romanos 12 nos dão instruções sobre como nos comportar e como combater o inimigo. Para ser eficaz na guerra espiritual, o mesmo tipo de controle deve ser colocado em ação. Você deve se apresentar a Deus como um ato de sua própria vontade. No Antigo Testamento, quando um sacrifício era oferecido a Deus, a pessoa que o oferecia não tinha mais controle sobre ela. Ele era entregue totalmente ao Senhor. Em vez de se conformar com o mundo e a carne, você deve ser transformado, mudado pela renovação de sua mente. A renovação de sua mente é feita ao armar-se com a mesma mente de Jesus. Foi-nos dito que devemos odiar até mesmo as vestes contaminadas pela carne. Você deve entender que a concupiscência da carne não é do Pai, mas do mundo, e não ter confiança na carne. Você deve entender que a vida da carne traz corrupção, enquanto a vida no Espírito traz vida. Sua liberdade vem por meio de Jesus Cristo. Por meio das provações que Deus permite em sua vida, você terá a oportunidade de colocar as regras de Deus em ação. Você deve treinar sua carne para obedecer à palavra de Deus. Você não conquista sua carne cedendo a ela. À medida que Deus revela as áreas carnais de sua vida, você deve agir. Você deve se abster dos desejos carnais. Você deve se purificar da imundícia da carne. Você não deve fazer provisão para a carne. A carne deve ser crucificada. Ela não morrerá de morte natural. Você deve crucificá-la, recusando-se a ser controlado por ela. Você não precisa ser controlado pelo mundo, pela carne ou pelo diabo.
você pode aprender a andar no Espírito. Andar no Espírito significa deixar que o Espírito Santo de Deus controla sua conduta e sua vida. A carne não é mais poderosa do que o Espírito. Se você permitir que o Espírito Santo manifeste seu poder em você, ele dará vida ao seu corpo mortal de carne. Você não precisa viver na morte do pecado. Deus pode dar uma nova vida a seu espírito. Para ser guiado pelo Espírito, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Você deve nascer de novo pelo Espírito e ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe dá poder para andar no Espírito e não na carne. Nunca é demais enfatizar a importância do Espírito Santo para vencer o mundo, a carne e o diabo. Deus se comunica com seu Espírito por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo também pode se comunicar diretamente com Deus a partir do seu Espírito. Quando você fala em uma língua desconhecida, que é a evidência física do batismo do Espírito Santo, seu Espírito está se comunicando diretamente com Deus. Quando isso aconteça, uma das funções importantes do Espírito Santo é orar de acordo com a vontade de Deus. Em contraste com as obras da carne, desenvolva os frutos do Espírito. Satanás usa as fraquezas da carne para fazer com que você viva em condenação. Se você falhar e se envolver em uma conduta carnal, não permaneça em condenação. Arrependa-se e peça perdão. Reconheça que você não é do mundo. Entenda que você passará por tribulações no mundo. Percebe que ganhar o mundo não vale a pena perder sua alma, e se você ama o mundo, é inimigo de Deus. Reconhecer a natureza temporal do mundo. Você é um residente do reino de Deus. Você não está mais sob o poder do mundo. Agora que você está livre do mundo, proteja-se contra a influência dela em sua vida. Não se deixe contaminar pelas filosofias do mundo. Mantenha-se limpo das manchas do mundo. Você não deve ser dominado pelo mundo. Não permite que os cuidados do mundo destruam o trabalho da palavra em sua vida. Esse desgaste com os cuidados do mundo é uma das estratégias do espírito anticristo. Você pode vencer o mundo porque Jesus habita em você. O crente deve ser uma luz em um mundo de trevas, refletindo a glória de Deus e compartilhando as boas novas do Evangelho. O impacto dos primeiros crentes no mundo foi tão grande que foi dito que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. No próximo capítulo, falaremos sobre a batalha da mente. Que Deus os abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.